Porque o Inter tá ainda, claro, de olho no fim de semana, mas tá focado em amanhã, né, gente? Começam as quartas de final da Libertadores, jogo de ida contra o Bolívar na altitude de La Paz. A capital mais alta do planeta transpira beleza, cultura. Prédios modernos contrastam com as casas inacabadas. Pelas ruas, trânsito caótico. Por isso, a maior rede de teleférico do mundo é muito popular por aqui. Não é só turismo, é transporte também. E é do alto da Cordilheira dos Andes que você suspira e às vezes falta ar. Pessoal, isso aqui não é brincadeira, não dá pra correr, subir escada à toa. A altitude ela vem, te tira o fôlego, dá dor de cabeça, dificuldade para dormir, como foi para boa parte da nossa equipe nessa noite. Isso que a gente está em um dos pontos mais altos da Bolívia, nesse mirante que fica a 4.600 metros acima do nível do mar. Tem que falar devagarinho para ter fôlego até o fim da nossa conversa. Na capital boliviana La Paz, o Inter não vai ter nada de paz. Nos mais de 3.600 metros de altitude. É bom guardar o fôlego que o próximo é altitude. Quanto mais alta a nossa altitude, menor a pressão atmosférica e menor a quantidade de oxigênio disponível. Além, da falta de ar, que é mais clássica, a gente pode ter tontura, dor de cabeça, náusea, vômito, sintomas de mal-estar, que muitas vezes são confundidos com algum processo viral ou até mesmo com ressaca. Para aliviar os efeitos da altitude, o mercado das bruxas apresenta soluções. Artigos e amuletos para feitiçaria, fórmulas milagrosas e até folha de coca. Usar a planta sagrada do povo andino é permitido por aqui. A coca se consome como mate. Consumimos a coca como mate, porque faz bem para a dor de cabeça e as dores no corpo. Se é complicado turistar, imagina jogar umas quartas de final de Libertadores. Para explicar como age esse adversário invisível, voltamos ao Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal de Santa Maria, um equipamento simula os efeitos da altitude. Durante a corrida, uma máscara libera ar com menos quantidade de oxigênio, como é em La Paz, por exemplo. O nosso voluntário, Fábio Dotto, de apenas 22 anos. Atleta e estudante de educação física, sentiu a diferença. Dá meio que uma sensação de desespero. Não vinha o ar, basicamente. O teste é coordenado pelo professor da UFSM, Luiz Osório Portela. Ele estuda a capacidade física na altitude há mais de 20 anos. Nesse período, Portela viajou com Flamengo, Corinthians e Grêmio para ajudar na adaptação em situações extremas, como será enfrentada pelo Inter amanhã. Parece que a cabeça vai explodir à medida que aumenta as horas de permanência, principalmente para aqueles que têm sensibilidade alta ou que são acometidos pelo mal da altitude, os sintomas tendem a piorar. Para jogar na altitude tem dois caminhos. Ou os times viajam muito tempo antes para se adaptar, ou vão em cima da hora para amenizar os efeitos no corpo. O Inter escolheu a segunda opção. Logo mais, os colorados partem para a cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, onde os 416 metros acima do nível do mar sequer são sentidos pelos jogadores. A viagem aqui para La Paz só acontece amanhã, horas antes da bola rolar. Em média, o corpo demora entre 6 e 8 horas para começar a sentir a altitude. Acho que o lado mental é uma coisa que influencia muito. Eu acho que quando você já coloca na cabeça que vai sofrer, acaba te levando para baixo esse pensamento. É tentar ficar com a bola, evitar muitas transições, muito bate e volta, que acredito que é o que dificulta muito a altitude. Além da altitude, a umidade relativa do ar baixa. Na casa dos 20%, também é um desafio colorado. E até agora eu nem falei do Bolívar, o adversário dentro de campo desta terça-feira. Acompanhado alguns diferentes jogos de time que vão jogar a Paz e nenhum time joga da mesma maneira, porque não pode. Essa é a verdade. Que vai ser diferente. Bom, do Bolívar falamos melhor amanhã. Deixa o Inter primeiro chegar e tomar um fôlego, porque vai precisar. Combinado! Mas no próximo bloco tem Bruno Halpen ao vivo de La Paz. Respira, Brunão! Alice, daqui a pouquinho eu volto para falar mais da nossa experiência aqui
em La Paz, na altitude de La Paz, e também mostro um pouco mais do Hernando Siles, palco da partida de amanhã. O GE volta já já. O Globo Esporte está de volta para a gente seguir falando de Inter, de Libertadores. E o Bruno Halpern já tomou um fôlego para poder conversar com a gente, né, Brunão? Tudo bom? Me conta um pouquinho de como é que tá o clima por aí. Boa tarde. Oi, Alice, muito boa tarde mais uma vez. A nossa equipe ainda está se acostumando com os efeitos da altitude aqui de La Paz, mas vou confessar para ti que eu acho que até o fim da viagem a gente não vai se adaptar, não. Afinal, estamos na capital mais alta do mundo, são 3.600 metros acima do nível do mar. Agora em La Paz, 12h14, 1 hora a menos que aí no Brasil, e nós estamos no estádio Hernando Siles, palco da partida de amanhã, o estádio mais alto dessa edição da Libertadores. O gramado está em boas condições, certamente não será um problema. Os ingressos estão praticamente esgotados, são aguardados mais de 40 mil torcedores. Destes, 300 devem ser colorados, que vão ocupar essa arquibancada verde no setor sul do estádio que vocês estão vendo aí. Bom, o último treino colorado foi hoje pela manhã no CT Parque Gigante, totalmente fechado para a imprensa. Em seguida, às 14h30, o Inter embarca rumo a Santa Cruz de la Sierra, chega lá às 16h30, no momento que o sistema de som do estádio ligou com tudo para fazer os últimos testes, e o Inter vai ficar hospedado lá em Santa Cruz de la Sierra. É uma estratégia colorada porque lá praticamente não tem altitude, são 400 metros acima do nível do mar, ou seja, o Inter só vem aqui para La Paz horas antes da partida de amanhã contra o Bolívar, que está marcado para as 7 horas da noite, horário aí do Brasil, 6 horas aqui em La Paz. E o Bolívar se faz muito forte aqui no Hernando Siles, fez praticamente toda a campanha da Libertadores com vitórias por aqui. O Inter tem que estar muito atento, mas a gente fala mais desse Hernando Siles e desse Bolívar amanhã aqui no GE. Fechado, Alice? Mais um fôlego, vamos encarar. Respira, bom trabalho aí, Brunão. Obrigada. Amanhã a gente mergulha no Bolívar, mas Maurício, desde já, para além do Bolívar, essa altitude é sim problema. É mais adversário do que o próprio Bolívar, que não é mau time, que tem 4 vitórias lá, 100% de aproveitamento, 3 dessas 4 vitórias por 2 gols de diferença. E não por acaso, aquele gramado que apareceu ali é cortado bem baixinho para que o jogo fique ainda mais veloz. Quem não tem ar, enlouquece. Bom, agora precisamos falar de Brasileirão, certo, colorados? Porque a situação do Inter é delicada. A derrota para o Fortaleza no Beira-Rio por 1-0 foi o 8º jogo do Inter seguido sem vencer no campeonato. O gol foi do Thiago Galhardo, ex-Inter, de pênalti. O Cudê escalou um time só com 8 reservas, só com 3 titulares, porque, óbvio, tem o desafio da Libertadores. Agora, a gente precisa focar no Brasileirão, porque a situação, Maurício, ela é delicada no Campeonato Brasileiro. A tabela vai nos mostrar. Exatamente. Já vamos ilustrar a tabela direto. Vamos rodar a tabela para vocês verem que o Inter está muito de olho na parte de baixo da tabela. Está só a 3 pontos do Z4 aqui, Maurício. E aqui nesse Z, o Bahia, por exemplo, que é a primeira posição longe da marca vermelha, o Bahia ganhou. O Santos ganhou do Grêmio, avançou. E o Goiás, que já está em 15º, pode tirar a posição do Inter, que pode cair ele para 15º. O Internacional tem um combo de 8 jogos sem vitória no Brasileiro, isso é 13% de aproveitamento e é indefensável. Como o Internacional ainda vai jogar contra o Flamengo no final de semana, o Inter com reservas e o Flamengo titular em pleno Maracanã, o risco de derrota é maior e de aproximação do Z4 ainda maior. A reação tem que começar anteontem. É isso aí. Seu Maurício, um beijo. Sala, tá? Sala de redação pra ti. A gente